Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Convidaram todos aí, já reuniram todos. E agora silêncio no coração para que a gente realmente deseja é despertar em você realmente este ato de amor que é a doação. Gente, o tema do nosso programa nesta semana é Junho Vermelho. Nossa convidada, Marina Torres, ela que já esteve em outro momento aqui no Viver com Fé e Saúde e agora está de volta e com muita alegria nós a recebemos. Ela que é coordenadora técnica da Rede Hemosul Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa mais uma vez, viu? Olá, Cláudia. Muito obrigada pelo novamente estar aqui. É um prazer. E é tão importante para você poder falar sobre o Junho Vermelho, não, Marina? Com certeza. Exato. E assim, junho foi o mês escolhido para poder realmente simbolizar esse alerta vermelho no sentido realmente do sangue, né? Para a população se conscientizar da importância desse ato de doação. Sim, foi escolhido, na verdade, esse mês justamente porque nesta época nós tivemos em anos anteriores em torno de 30% de queda nas doações de sangue. Nessa época? Nesta época. Principalmente por conta do clima, que nós temos um clima muito seco aqui, que muitos doadores principalmente têm problemas respiratórios, gripe, e que impede as doações, né? E também pelo clima frio, né? Que também os doadores também desaparecem, né? Exato. Também. E também pensando assim, né, nessa época que tem essa baixa, abrir essa campanha e o vermelho mesmo simbolizando a questão do sangue. Que é o que antecede, é o mês que antecede o inverno. Entendi, né? Entendi. E assim, uma doação de sangue, Marina, pode salvar muitas pessoas? Quantas pessoas? Um doador só, ele pode salvar até 4 vidas. Meu Deus do céu. E aí, mesmo que na verdade ele nunca tenha feito doação, se ele vai a primeira vez, ele faz, né, todos os exames, enfim, né, está preparado, dessa primeira vez o sangue dele já pode salvar 4 vidas? 4 vidas. Porque é retirado 4 tipos de hemocomponentes do sangue dele, que seja o concentrado de hemácia, as plaquetas, o plasma e o crio precipitado. Isso para várias patologias diferentes. Então pode ir para pacientes diferentes, cada hemocomponente doado de um único doador. Olha isso, gente. Então tem todas essas divisões, né? E existe assim também, Marina, uma quantidade de sangue X para ser doado? Para manter os estoques nos nossos hospitais? Com certeza. Para você ter uma ideia, Cláudia, nós precisamos, no tipo mais comum, por exemplo, um estoque mínimo que o Hemosul coordenador precisa ter para 5 dias, nós precisamos ter em torno de 245 bolsas de sangue estocados ali para atender a demanda do nosso estado. Nossa. E assim, o tipo O negativo, que é o tipo de sangue que utiliza em urgências, além dos pacientes que é do tipo O negativo, e nós atendemos em pacientes de urgência e extrema urgências, que é aqueles acidentados, que não dá tempo de fazer a tipagem sanguínea, preciso passar o sangue, senão o paciente corre risco de morte. Nós precisamos ter no mínimo 45 bolsas. E às vezes eu tenho 5 bolsas só. Nossa, Marina. Cada bolsa tem quanto de sangue? Em torno de 450 ml. Só que cada doação de sangue, o doador ele doa em torno de 400 ml. Entendi. 50 ml é do anticoagulante da bolsa e 400 é o volume que ele doa. E quem pode doar o sangue, Marina? Existem alguns critérios, na verdade, né? Sim, existem uns critérios. Os critérios mínimos para doação que ele tem que ter entre 16 e 69 anos de idade. Lembrando que o menor de idade ele tem que vir acompanhado do pai ou responsável legal. Tem que ir com documento oficial com foto. É muito importante lembrar que ele não deve ir em jejum, né? Se ele for de manhã, ele tem que tomar um café da manhã e aí ele pode ir lá doar sangue. E se for no intervalo do almoço, ele deve almoçar e aguardar pelo menos 1 hora para ir fazer a doação. Entendi. Né? E estar em boas condições de saúde, né? E outros critérios que eles vão ser avaliados pelo triador. As pessoas que fizeram recentemente tatuagem não podem fazer doação, tem um período de tempo para fazer a doação. No mínimo 6 meses. 6 meses depois, né? Então,
menor de idade também pode doar, mas tem a questão de ser acompanhado pelos pais. Pelos pais. Né? E tem a questão do peso também, né? O peso mínimo é de 55 quilos para doação. Entendi. Para quem nunca doou, vai chegar lá, vai fazer o seu cadastro, né? Vai com o seu documento, faz o seu cadastro, aí vai ser checado se ele se alimentou ou não, que é importante, como você colocou, sim, né? E aí, quanto tempo, mais ou menos, ele vai ficar lá no Hemosul? Vai ser feita a coleta dele, ele vai ficar ali, depois que termina ele tem um repouso. Como que funciona para quem nunca doou e tem essa vontade de fazer a doação, Marina? Se nós temos um dia normal, por exemplo, em dias de campanhas, é um pouco mais demorado no caso do cadastro. Sim. A doação em si, ele é muito rápido. Em torno de 10 minutos ele efetua a doação. Se nós temos em dias de campanha, o fluxo ele é um pouco mais demorado, mas não tão demorado assim que a pessoa não possa esperar. Então, se ele quer, por exemplo, agilidade, a gente tem uma modalidade de agendamento. Então, ele pode ligar para o Hemosul e fazer o agendamento. Eu quero doar em tal horário e a gente verifica se neste horário ele pode ir. E muito importante frisar é que ele tem que comparecer neste horário, senão ele perde o horário e ele entra na fila normal. Entendi. Né? E lembrando também que se ele for efetuar a primeira doação, ele não pode ter mais do que 60 anos. Então, a primeira doação é até 60 anos de idade. Ah, entendi. E depois que ele começa a fazer a doação, tem um período de tempo que ele precisa voltar, que ele pode voltar? Sim. Ele pode doar, o homem, ele pode doar de 2 em 2 meses, a mulher de 3 em 3 meses. Só que ele pode doar num período de 1 ano. Ele pode doar de 2 em 2 meses, mas em 1 ano. Mulher também de 3 em 1 ano. E depois desse 1 ano? Aí ele pode voltar a doar de novo. Ah, entendi. Entendeu? Aí tem que fazer essa pausa, né? Isso. Depois que a pessoa vai lá, faz todo o seu cadastro, quanto tempo, né? Ele faz a doação. Depois disso, ele precisa ter um cuidado especial, ele precisa ficar em repouso, tem algum cuidado específico para que ele tenha? Tem umas recomendações após doação, né? É recomendado que ele não faça exercícios físicos pesados, por exemplo, que vá à academia, pegue muito peso. Naquele dia. Naquele dia. Não fique exposto ao sol, né? Então, assim, não faça nada muito que tenha carga pesada. Não suba em escadas muito altas, por exemplo, que possa causar alguma tontura, alguma coisa. Então, nós pedimos, é recomendável que não faça exercícios físicos muito intensos. Entendi. E depois de doado, quanto tempo tem o organismo dele para poder repor esse sangue que foi doado? O volume sanguíneo, o volume ele é reposto em até 72 horas. Mas o pigmento chamado hemoglobina, que ele é responsável para levar o oxigênio para as células, esse demora um pouco mais, que ele demora em torno de até 2 meses. Então, por isso que é colocado pela legislação que a doação do homem, ele deve ser de 2 em 2 meses, e a mulher é um pouco maior porque ele tem o fluxo mensal, né? Ah, então por isso que na verdade a mulher tem esse período de tempo maior, um pouco maior, de intervalo de 3 em 3 meses para poder fazer a doação, né? Por conta exatamente do fluxo que ela tem. Ah, entendi. E é importante que ele possa repor também, né, esse período de tempo e ele possa... Sim, porque nós queremos um doador sadio, né? Para que ele possa efetuar sempre as doações, seja um doador fidelizado. Então, nós cuidamos também da saúde do nosso doador. Entendi. Então, ele precisa ter esse intervalo mínimo para repor esse pigmento, que é muito importante, que é o que leva oxigênio para o seu organismo. Às vezes a gente ouve uma solicitação de pedido, por exemplo, de plaquetas. Aquele que ele já é doador de sangue, fala, eu já posso doar plaquetas. E aquele que nunca doou sangue, ele também já pode ir lá e doar suas plaquetas também? Se ele estiver dentro do intervalo, sim, ele pode doar. Ah, entendi. Sim, a plaqueta nós temos uma particularidade, assim, o concentrado de hemácia, ele tem uma validade maior. E a plaqueta nós temos uma validade de 5 dias. Então, e um paciente adulto, normalmente, ele quando precisa, precisa, assim, de 5 unidades de
plaquetas randômicas de 8 em 8 horas, por exemplo. Aham. Então, eu preciso de uma quantidade muito grande de plaquetas para poder ter uma melhora no paciente. Então, por isso que eu preciso ter diariamente, no mínimo, de 150 a 180 doações para poder atender os pacientes que necessitam de plaquetas. Entendi. Existe um limite também, Marina, para que a pessoa possa fazer essa doação de sangue ou não? É ilimitado, só respeitar esse período de tempo de 2 meses Sim. para os homens, de 3 meses para as mulheres e sempre estar Sim. revoltando. Uhum. E é seguro realmente doar sangue? Com certeza. Todo o material que nós usamos, ele é descartável, não tem nada que é reutilizado, as bolsas, a agulha, tudo é descartável. Entendi. E é período de tempo, por exemplo, a pessoa vai lá, faz a doação do sangue. Esse sangue todo, ele é investigado, né, para saber realmente a questão se ele é saudável, para poder, então, ser encaminhado aos hospitais. Todas as vezes, mesmo que a pessoa é doadora de sangue a cada 2, então a cada 3 meses, dependendo de conforme for, todas as vezes que ele vai, ele tem os seus exames todos renovados. Toda vez que o doador comparece para a doação de sangue, todos os exames, eles são realizados novamente. Então, toda vez que ele vai lá, nós realizamos os testes de tipagem sanguínea também, e até os testes sorológicos também. E os testes sorológicos, se positivos aí são positivados, eles são avisados lá mesmo. Se algum marcador sorológico der reagente, nós chamamos esse doador para repetir a sorologia para aquele marcador, e aí nós encaminhamos esse doador, se persistir a doação, mas a bolsa de sangue, ela já é desprezada, porque nós não utilizamos. Aí nós encaminhamos, posteriormente entregamos o resultado, encaminhamos o doador para um serviço de infectologia. Entendi. Esse sangue, ele tem um período de tempo, de validade, Marina? Sim, a plaqueta, como eu falei, ele tem tempo de validade de 5 dias, e a bolsa de concentrado de hemácia depende do anticoagulante que eu utilizo. Entendi. O Hemosul está utilizando um tipo de anticoagulante que ele vai até 42 dias o tempo de validade de um concentrado de hemácia. O plasma tem um tempo de validade um pouco maior, que é de 1 ano, porque ele é congelado. Mas dependendo de como está a época do ano, não tem esse tempo todo de sangue parado, né? Não fica. Nós não temos sangue que fica tanto tempo assim, não. Mesmo com todas as campanhas que acontecem, né? A gente vê muita gente mobilizando para fazer essa doação de sangue, mesmo embora, na verdade, tenha essa baixa nessa época do ano, mas com a campanha isso tende, com a graça de Deus, aumentar muito mais o número de doadores. Mas ainda assim não fica nada estocado, né? Porque a pessoa pode pensar, agora eles têm uma quantidade. Não, o número de solicitação é muito grande, não, Marina? Nós atendemos em torno de 116 serviços no estado. Olha só, e encaminhado então para o interior também, né? Isso. É da responsabilidade de fato. E quem amamenta pode doar sangue também, Marina? Enquanto a mãe está amamentando, em todo o período ela não pode doar sangue. Entendi. É preciso esperar, né, alguma coisa. Existe alguma restrição? Quem não pode ser doador de sangue, por exemplo, ter tomado uma vacina, ter ficado gripado? Tem algumas restrições? O doador, na verdade, ele precisa estar em boas condições de saúde. A vacina, hoje, por exemplo, a vacina da gripe, antes ela impedia a doação por 30 dias. Hoje, a vacina de hoje, ela impede a doação só 48 horas. Olha isso. Então, ela está muito... Dependendo do tipo da vacina, ela impede 30 dias ou 48 horas. A da gripe, especificamente, hoje é de 48 horas. Entendi. E uma pessoa que recebeu essa transfusão de sangue, ela foi transfundida, futuramente ela também pode ser doadora de sangue? Não. Pode. Depende se ele foi fazer uma cirurgia eletiva e que ele teve uma perda sanguínea, e ele teve que receber uma transfusão, mas era uma cirurgia simples, mas teve que receber uma transfusão sanguínea, ele está impedido 12 meses de doar sangue. Mas dependendo da cirurgia que ele teve e a doença de base dele, ele não poderia doar sangue. Então tem que verificar na triagem clínica o porquê que ele recebeu essa transfusão sanguínea. Entendi. Mas a princípio é 12 meses a inaptidão
Para que ele... Para quem recebeu transfusão de sangue. Entendi. Olha, gente, quão importante, não é, né? A gente realmente poder fazer o melhor para o outro e às vezes assim, gente, você vai salvar vidas, né? Com aquilo que está em você. É de graça para você, que você vai repor em ti também, né? Olha só que importância do Hemosul trazendo todas essas informações aqui para que a gente tenha de fato esse olhar ampliado e diferenciado acerca do que é a doação de sangue, não é? Mas agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.